Eu quero aqui trazer um versículo da palavra de Deus e eu lhe chamo a atenção, eu chamo a sua atenção para o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 5. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Hoje, meus amados, eu quero falar sobre um assunto que muita gente não entende. Eu quero falar sobre a primeira ressurreição. Quando fala primeira ressurreição, é porque haverá segunda ressurreição. Duas ressurreições, duas grandes ressurreições que vão acontecer e que nós precisamos entender. A primeira ressurreição é a ressurreição de todos aqueles que ressuscitaram para reinar com Cristo durante o milênio. Preste atenção que você tá fácil, mas você precisa entender umas coisinhas aqui quando eu falo de primeira ressurreição. Aqueles que ressuscitaram e vão reinar com Cristo. Essa é a primeira ressurreição. Todos, desde o Antigo Testamento. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Nós entendemos que eles serão arrebatados junto com aqueles que também serão arrebatados no dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Veja bem, grande dia da ressurreição da grande maioria, a grande maioria na sua totalidade. Não são todos ainda não, porque a primeira ressurreição ela tem um sentido de primeira, mas não acontece toda de uma vez. A primeira ressurreição, ela acontece em partes com o tempo, porque para nós, o tempo, para nós seres humanos, o tempo cronológico, ele acontece hoje, amanhã, depois. Mas tudo isso nós vemos, meus amados, porque nós estamos num planeta chamado Terra e ele fica girando. Aí um dia ele está sendo iluminado pelo sol, à noite ele não está sendo iluminado, vem a escuridão. E nós contamos o tempo cronológico baseado muitas vezes nos nossos dias. Não é? Um dia de 24 horas. Quem foi que estabeleceu que o dia era 24 horas? O fato da Terra girar e ela completar o seu giro em 24 horas. Foi que estabeleceu que um dia tinha 24 horas. Então nós contamos o tempo por dias, meses. Agora saia da Terra e vá para... Vamos imaginar assim, de forma ilustrativa. Vamos imaginar a gente saindo da Terra e ir para o lugar de Deus e ficar olhando a Terra de longe. Aquela terrinha girando, aquela terrinha pequenininha girando. E o tempo para Deus é parado. Não existe futuro, não existe passado, não existe presente. O tempo é uma coisa só. No mundo sobrenatural, Deus fala assim, olha, antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. O tempo é parado para Deus. Então, Ele sempre está no presente. O atributo da onipresença dele, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e está presente em todos os tempos de uma vez só, presente, passado e futuro. Então, quando nós falamos de primeira ressurreição são todos aqueles que ressuscitaram e vão reinar com Cristo. Mas essas ressurreições, elas ocorrem em algumas épocas diferentes para nós. Por exemplo, vão ter os ressuscitados que ressuscitaram no arrebatamento da igreja. Lázaro, que ressuscitou uma vez, vai ressuscitar novamente. Entenda bem, é interessante, né? Lázaro, não é? Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, ele deu aquele grito: Lázaro, sai para fora.
Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro não ficou vivo. Então, a ressurreição, a primeira ressurreição, ela tem uma característica. É que aqueles que ressuscitarem, eles ressuscitarão para a vida eterna com Cristo. Lázaro, ele morreu de novo. Veja que aquilo não se caracterizou primeira ressurreição. Ele pode ter ressuscitado uma vez, parcialmente, mas morreu de novo. Mas agora, quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar para a vida eterna. Essa se caracteriza como a primeira ressurreição para a vida eterna. Arrebatamento da igreja. As duas testemunhas na grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja, porque haverão duas testemunhas que virão para pregar o evangelho aqui na terra, depois que a igreja for arrebatada, duas testemunhas de Deus continuarão pregando o evangelho aqui na terra com grande poder. Haverá salvação ainda. Haverá salvação ainda no período da grande tribulação, mesmo depois do arrebatamento da igreja. Haverá salvação ainda. Você não sabia disso, não é? Sim, haverá salvação, é bíblico. Haverá salvação. E aqueles que forem salvos, agora só que a salvação depois do arrebatamento da igreja não é uma salvação como agora. Não, agora você aceita pela fé e Deus está julgando você pela sua fé, pela sua confiança nele. Você pode até falhar. Deus lhe perdoa. A graça de Deus lhe dá força para você ser renovado. Mas, depois do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo não vai estar mais na terra, não. Agora vai ser o crente sozinho. O crente sozinho, ele vai ter que enfrentar o anticristo e seus demônios. Vai ter que enfrentar a besta. Vai ter que enfrentar o falso profeta. E ele poderá ser salvo se ele conseguir dar a própria vida sem negar o nome de Jesus. Então veja bem, essa questão da salvação depois do arrebatamento da igreja, ela existe sim. Está na Bíblia. Mas só que a pessoa só vai conseguir ser salvo se ela realmente der sua vida. Der sua vida sem negar o nome de Jesus. Ora, se na dispensação da graça, hoje, as pessoas começam a encontrar dificuldade de servir a Deus com o Espírito Santo. Ai, pastor, é muita tentação, pastor. É muita prova, pastor. Hoje, com o Espírito Santo, a pessoa encontra dificuldade de servir a Deus. Vamos ser sinceros, é fácil ser crente? É fácil ser crente fiel? Mesmo tendo o Espírito Santo? Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos dá graça. Nós conseguimos vencer os pecados, é porque o Espírito Santo habita em nós, a graça de Deus vem sobre a nossa vida e a gente vence o pecado. Agora, depois do arrebatamento da igreja aqui na terra, a igreja vai para o céu. Aqui na terra vai ser o governo do anticristo. Aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é que a influência maligna vai ser total. Não tem mais o Espírito Santo para te ajudar. Não tem mais a graça de Deus para te ajudar. Aí você pode ser salvo? Pode. Agora você vai ter que ser zeloso e dar a sua própria vida, se for necessário, não aceitar a marca da besta na sua mão direita nem na testa, não aceitar a marca da besta, vai ter que fugir do sistema que vai ser implantado nesse mundo. Imagina, tudo sendo cercado. Hoje a gente já vê aí como é que estão as coisas, não é? A identificação facial, por onde as pessoas passam, câmeras identificam. Ninguém poderá comprar ou vender a não ser que tenha a marca da besta. Como é que você vai comprar ou vender? Ou como é que você vai viver? Comprando o quê? Aonde é que você vai comprar se você não tem a marca da besta, não aceitou? Imagina. Então a salvação não vai ser fácil. A Bíblia diz que será um tempo de sofrimento tal, qual nunca se ouviu falar na face da terra. Então, meus queridos, veja que ficar nesse mundo aqui, não ser arrebatado, olha, eu te digo uma coisa, vamos dizer que de 100 que fique aqui na terra, de 100 crentes,
que não foram arrebatados, que conheçam Jesus e não foram arrebatados, ficam na terra, eu acho que talvez 1 ou 2 desses 100 dê sua vida. Porque, meus amados, não é só questão de, não, eu dou minha vida. Você não dá um pouquinho agora. Como é que você vai dar a sua vida depois do arrebatamento da igreja? Além de que, Satanás, ele tem poder de cegar o entendimento das pessoas. Satanás, aqueles crentes que ficarem aqui, muitos serão convencidos que é melhor ficar do lado de Satanás mesmo. Então, olha, haverá 2 testemunhas para continuar pregando o evangelho. Deus vai levantar 2 testemunhas aqui na terra, depois do arrebatamento da igreja, para continuar pregando o evangelho. E aquelas pessoas que ouvirem e derem suas vidas, as próprias 2 testemunhas. Eita Jesus, olha, essas 2 testemunhas, sabe o que é que vai acontecer? Elas vão ser mortas. A besta, o anticristo, vai matar elas 2. E Deus vai permitir. Deus vai permitir que mate as 2 testemunhas aqui na terra. Mas depois elas serão ressuscitadas diante de todo mundo. E vai causar um grande temor na terra durante o governo do anticristo. Vai causar um grande tremor na terra. Vai morrer muita gente. Muita gente vai morrer porque Deus vai fazer a terra tremer de uma maneira tal que milhares de pessoas vão morrer. E vai causar um grande temor porque essas 2 testemunhas de Deus que o anticristo mata vão ressuscitar e vão ser arrebatadas, vão subir para o céu. Isso vai causar um espanto e a humanidade vai ficar dizendo, olha, Deus é grande mesmo. Aí é quando o anticristo se manifesta com ódio. Ele mostra toda a sua ira depois que as 2 testemunhas são arrebatadas. E depois disso é que virá o milênio, que nós vamos falar hoje. Depois disso tudo, depois da grande tribulação é que virá o milênio que nós vamos falar hoje. Então eu estou falando isso aqui, meu querido, para você entender que não vale a pena. Que não vale a pena é você, de uma hora para outra, ficar achando que não, se eu não for arrebatado, eu fico aqui e dou minha vida para encontrar minha salvação. Não, você não vai conseguir, não. Não vai conseguir. Né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição, a Bíblia diz que ela vai acontecer no arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Veja bem. Para você entender uma coisa boa aí, para você entender uma coisa, vamos dizer assim, bem didática. Veja bem, nós nascemos, nós crentes, nós servos de Deus, nascemos 2 vezes. Nascemos 2 vezes. Nós nascemos fisicamente quando nascemos da nossa mãe. Você nasceu fisicamente quando você nasceu da sua mãe. E você nasceu a segunda vez, sabe quando foi? Você nasceu a segunda vez quando você aceitou Jesus como seu Salvador. Você nasceu espiritualmente. Veja bem, nós nascemos 2 vezes. Nascemos fisicamente e nascemos espiritualmente. Aqui diz assim, olha, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte. Que segunda morte é essa? Que segunda morte é essa? A primeira morte é a morte física. E a segunda morte é a morte espiritual. Então entendam bem, você nasceu 2 vezes, primeiro fisicamente, depois espiritualmente. Você vai ter que morrer, mas você só pode morrer uma vez, fisicamente, porque espiritualmente a segunda morte não tem poder sobre você. Você que é crente. Você vai ressuscitar e vai participar da primeira ressurreição. Tá certo? Você vai ser um instrumento de Deus, você vai governar com Cristo. É a Bíblia que diz. Enquanto a terra está aqui ardendo na grande tribulação, enquanto a terra está aqui sofrendo, o anticristo desferindo
todo o seu ódio em todos aqueles que, nos judeus, né? O povo que Deus chamou, o país de Israel que Deus chamou, nos judeus também, e na igreja do Senhor, naqueles que querem Cristo ainda, mesmo estando aqui na terra, conheceram Cristo, sabem de Cristo e querem Cristo ainda, ele vai derramar todo o seu furor sobre essas pessoas, fazendo coisas terríveis, mandando matar, perseguindo, prendendo, levando as pessoas em cativeiros, para que elas neguem o nome do Senhor Jesus, para que elas não queiram o Salvador. E no final o anticristo será derrotado por Cristo e sua igreja. A igreja está lá com Cristo, né? E ela já vem, a igreja já vem com Cristo para derrotar o anticristo. Na grande batalha, chamada Batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon, que é no final da grande tribulação. Aí vem a preparação para o milênio. Vem a preparação para o milênio. Tá certo? Satanás será preso, lançado no abismo. O falso profeta, que é uma besta, a segunda besta, e o anticristo, a primeira besta, serão lançados no lago de fogo e enxofre, é o inferno. E o anticristo será preso por 1000 anos. Depois, no final da grande tribulação. Aí agora virá o milênio, que nós vamos falar hoje. Eu estou trazendo essa mensagem inicial para você aprender a se colocar o que é a grande tribulação, o governo do anticristo, que vai acontecer na grande tribulação. E no final da grande tribulação terá uma coisa terrível, sabe o que é? É porque além da perseguição, veja bem, imagine como vai ser a terra. Imagine como vai ser a terra no final da grande tribulação, quando haverá a grande batalha do Armagedon. O anticristo está derramando toda a sua ira sobre aqueles que querem Deus, que estão na terra, e o próprio Deus também vai derramar sobre a terra os 7 cálices da sua ira e as 7 trombetas. Jesus alertou: olha, quando vocês ouvirem que o iníquo sentou no trono e está dominando, quem tiver na sua casa, não volte. Quem tiver no telhado, não vá para dentro de casa buscar alguma coisa, mas corra para as montanhas. As montanhas eram um lugar que oferecia uma maior proteção. Porque, irmãos, Deus vai derramar. Serão trovões, serão uma série de fatos sobrenaturais, que fogo cairá sobre a terra, terremotos. Tudo isso, além da ira do anticristo, a ira de Deus, tudo sobre a terra. Imagine a terra como será na grande tribulação. Nunca jamais, em tempo algum, se levantou tanto sofrimento na face da terra como haverá no período da grande tribulação. Aí tem crente que diz: não, eu vou ficar. Eu acho que se eu ficar, eu dou minha vida aí. Não dá não, irmão. Não dá não. Você não dá não, primeiro porque Satanás vai cegar. Se você não passou no teste do arrebatamento, tu não vai passar no teste da perseguição, não. Sem perseguição você não vai para o céu. E como é que você vai, depois de a igreja passar para o lado de lá? A igreja que eu digo é a igreja que ficou, passar para o período da tribulação. Então, meus queridos, olha, que cada um possa compreender essas coisas. Que isso aí, amados. Aí alguém chega para mim assim, aí diz: pastor, como é que o senhor garante que isso tudo vai acontecer, pastor? Deixa eu te fazer uma observação aqui, que você vai entender que tudo isso vai acontecer. Porque tem gente que não acredita, né? Tem gente que não acredita que tudo isso vai acontecer. Eu quero te dar uma demonstraçãozinha do que Jesus falou. Um dia, Jesus chegou para Pedro, conversando com Pedro, e Pedro, olhando para Jesus, disse assim: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Né? Jesus perguntou o que é que os discípulos achavam quem ele era, e Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus disse assim para Pedro: eu também te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem. Quando a gente fala isso, amados, naquele tempo ainda não existia a igreja. Ainda não existia a igreja. Entenda porque tudo isso vai acontecer. Não existia a igreja ainda e o Senhor Jesus, ele já dá uma aula para os discípulos, dizendo sobre esta pedra, sobre sobre a declaração que Pedro falou, a revelação que Deus deu a Pedro. Ele é a palavra, ele é a revelação. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A palavra de Deus é como uma pedra. Ele prometeu que ia edificar uma igreja. Eu pergunto, ele edificou uma igreja? Sim ou não? A igreja está até hoje na face da terra? Sim ou não? Naquele tempo eles nem imaginavam isso. Era apenas alguns apóstolos. Um grupo. Ele disse que ia edificar uma igreja na face da terra. Olha lá, todos os países hoje, eu acho que a totalidade dos países do mundo, mesmo que seja de forma clandestina, mas existe igreja. A igreja de Cristo está lá presente. Sobre esta pedra, sobre Cristo, sobre essa edificação, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. Está aí a igreja edificada. Eu acho que se ele dissesse: olha, um dia vai ter uma igreja que vai estar em todos os lugares da terra, vai ter uma igreja a igreja vai ser uma multidão, como ele mesmo falou, não é que tantos como a areia da praia. Deus falou para Abraão que seria a descendência dele, e Cristo confirmando com a sua igreja, não é? Então, tudo isso, meus amados, era coisa que as pessoas ficavam meditando: será que isso vai acontecer mesmo? E aconteceu. Olha lá a igreja está aqui. A igreja está aí, olha você aí na sua casa, sendo igreja. Sendo igreja. Segunda coisa que ele disse. Primeira que ele prometeu foi que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele edificou a igreja. Segunda coisa que ele prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é que ela jamais iria para o inferno. Ele estava alertando que a igreja jamais iria para o inferno, e também que o Hades, os demônios, jamais prevaleceria contra a ação da igreja na face da terra. Jamais impediria a ação da igreja na face da terra. E o que a gente vê? Desde o início da igreja, irmãos, começando lá pelo Império Romano, perseguindo a igreja, querendo acabar com a igreja, a destruição. Os crentes que foram colocados em postes e queimados vivos, crentes que eram lançados para as feras nas arenas, tudo isso querendo acabar com a igreja. Nunca conseguiram acabar com a igreja. Igreja é feito clara de ovo. Quanto mais bate, mais ela cresce. Já viu clara de ovo? Pegue clara de ovo assim, pegue um garfo, comece a bater. Você vai ver que ela vai crescendo, é feita a igreja. Então, meus amados, é uma instituição criada por Deus. Se expandiu na face da terra. É uma instituição indestrutível, porque é de Deus. E ele agora está dizendo: se você quiser crer, creia. Se não quiser, paciência. Satanás te cegou. É dura essa palavra, mas é uma realidade. Para você que não crê, Satanás te cegou. É a resposta da Bíblia. Eu sei que a palavra sou eu que estou falando, é dura, mas é uma realidade. Se você não crê nisso, Satanás te cegou. E teu destino não será bom. Se você não crê, você não está nem se preocupando que eu falei isso, que você vai para o inferno, né? Se você não crê, você nem se preocupa que vai para o inferno, não é? Não crê, então não vai. Você acha que não vai. Mas eu estou te dizendo, porque o que Cristo prometeu até agora tem se cumprido. Até agora, ele falou nos sinais dos tempos. Ele falou nas coisas que iam acontecer. Guerra, rumores de guerra, fome, pandemias. Ele falou tudo isso que ia acontecer. Aí você é quem escolhe. Ah, não vou crer não.
Fica consciente que Satanás te cegou. Fica consciente que Satanás te cegou. Mas não precisa você ficar com raiva de mim, não, porque você não crê. Não precisa você ficar triste comigo, não, dizendo que eu sou grosso, que eu sou ignorante, que eu sou duro. Não, não precisa não, você não crê. Você está cego por Satanás e vai para o inferno. É isso, você que não crê. Tá certo? Então, meu querido, isso é um alerta. É um alerta do que eu estou te falando, para que você entenda as coisas que vão acontecer. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus te abençoe. Eu começo pregando aqui e já vou passando o tempo aqui, já passou da conta. Não fiz nenhum momento de oração ainda, mas nós vamos fazer agora. Vamos fazer um momento de oração, porque esse assunto é tão maravilhoso. Olha lá, olha o resultado aqui que a gente vê, olha. Você entende a doutrina do milênio? 70% dizendo que não entende. E não é vergonhoso, não. É bom que você diga mesmo. Mas eu tenho certeza que você está aprendendo alguma coisa aqui. Isso não se aprende de uma vez por outra, não. É importante que você assista meus programas na terça-feira, porque Deus colocou no meu coração, nesses dias, falar sobre escatologia, sempre nas terças-feiras, falar sobre esses assuntos bíblicos, tão importante que, sinceramente, poucas igrejas falam. Poucas igrejas falam. Não são todos os pastores que falam. Primeiro porque é difícil, tem que pesquisar, tem que estudar, tem que orar, tem que buscar de Deus, tem que jejuar. E muitos não querem isso, irmãos. Querem pregar todo dia a mesma mensagem. Querem pregar todo dia a mesma mensagem. É, meu filho, aqui tem cajado para a ovelha, mas tem cajado também para os carneiros, vamos dizer assim, né? Para os pastores também, para os obreiros. Então, meu querido, olha, tem que fazer sua parte, tá bom? Tem que fazer sua parte em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos, muito bem, nós vamos ao momento de oração agora. Você ora comigo agora, você já se prepara e ora comigo em nome de Jesus. Vamos orar pedindo a Deus que ajude seu povo, que ajude cada um dos irmãos que estão nos ouvindo e aprendendo, e querendo aprender mais, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Santo Deus, Pai nosso que estais nos céus, Senhor da glória, Pai todo-poderoso, neste momento, Senhor, estamos na Tua presença, Pai, e queremos Te agradecer, Senhor. Queremos Te agradecer, Deus, por este momento tão especial. Este momento, Senhor Deus, que podemos tratar esses assuntos através da Rádio Novas de Paz, Senhor Deus, ensinando Teu povo sobre as coisas que vão acontecer, Senhor. Pai bendito, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um dos Teus filhos, que cada um, Senhor Deus, possa compreender a importância desse assunto, que cada um possa crescer, meu Pai, espiritualmente, aprendendo, não apenas aqui na Rádio Novas de Paz, mas também pesquisar, Senhor Deus, ler a Bíblia, buscar conhecimento, Senhor,
na sua igreja também. Pai bendito, ajuda teu povo, Senhor. Ajuda teu povo, Senhor Deus, porque nós sabemos, Pai, que um povo que tem conhecimento da tua palavra é um povo fortalecido. Um povo que tem conhecimento da tua palavra, Senhor Deus, não teme as astúcias de Satanás. Senhor Deus, quem conhece escatologia, quem conhece esses assuntos, Pai, sobre as coisas que vão acontecer, é mais fortalecido na fé, Senhor. Porque suas esperanças não estão nesse mundo. Quantas pessoas, meu Deus, que as suas esperanças estão firmadas apenas nas coisas desse mundo. Quantas pessoas, Deus, que a sua preocupação é apenas um emprego, é apenas uma enfermidade. Quantas pessoas que a sua preocupação é apenas uma contenda que está havendo com alguém, um familiar, mas não buscam as coisas do teu reino que vão acontecer, Pai. Aleluia! É muito bom, Senhor, estar fortalecido, Pai. É muito bom estar fortalecido pela tua palavra, Senhor. É muito bom, Senhor, estar, Senhor Deus, na tua presença. Aleluia! Mas é melhor ainda, Deus, estar na tua presença com as esperanças vivas, Pai. Porque conhecemos o que nos aguarda. Pai bendito, eu sei que muitos crentes estão na tua presença, Senhor. Estão na sua presença, Pai, na tua presença, mas não sabe o que aguarda no dia de amanhã. Não conhece, Pai, a palavra de Deus. E assim sendo, Pai, muitas vezes fica fraco na fé. Quer desanimar, quer desistir. Quer se apartar, Senhor Deus, até provar um pouquinho do mundo. Porque o seu coração só olha para as coisas daqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Ajuda, Deus, tua igreja. Ajuda teu povo, Senhor. Ajuda teus filhos, Pai, para que cada um possa ser verdadeiramente um instrumento em tuas mãos, Senhor. Ajuda teus filhos, Deus, que estão ouvindo a tua palavra, que querem crescer espiritualmente, que querem melhorar espiritualmente. Aleluia. Pai bendito, vai operando um milagre no coração de cada um, Senhor. Dá a tua revelação, Senhor. Dá a tua revelação, Senhor, de uma forma que teu filho, a cada dia, tua filha fique mais, Senhor Deus, desejoso de conhecer a ti, Senhor. De te conhecer, Pai, de uma maneira melhor. Crescer mais na fé. Melhorar sua estatura espiritual. Não permanecer acomodado, Senhor. Aleluia. Pai, entra nesse lar. Eu tenho certeza, Pai, que agora lares estão comprometidos com contendas, com problemas, com dificuldades de relacionamento, com brigas, com separações, Senhor, somente porque está faltando a tua presença como deveria ser, Senhor. Pai bendito, acorda essa vida que está aí, Pai, para que ela comece a lutar. Deus tem que entrar no lar, tu sabes, Deus, que tu tens que entrar no lar através da vida de alguém. Ainda que esteja tudo ruim, Senhor, ainda que esteja tudo cheio de problema, mas quando tu entra através da vida de alguém, Senhor, as coisas começam a mudar, ó Deus. As coisas começam a acontecer, Senhor. Aleluia. Pai, não deixa, Senhor, que as pessoas sejam inquietas, que queiram resolver de uma hora para outra, que seja paciente, Pai, porque nós sabemos, Deus,
Nós sabemos que as coisas não se resolvem assim de um momento para outro. Se tu quiser, tu podes fazer também, Senhor, de um momento para outro. Mas normalmente quando vem as provas, Deus, tu estás tratando a fé de alguém. E é preciso que a pessoa vá devagarinho aprendendo. Vá devagarinho aprendendo. A tua palavra diz, Senhor Deus, que nós devemos nos alegrar nas tribulações. Porque a tribulação produz a paciência. A paciência produz a perseverança. A perseverança produz a esperança. Senhor, aleluia, aleluia. A esperança, Deus, é a fé no futuro. A esperança, Deus, é a fé no futuro. Quem tem esperança tem fé no futuro. Não se confunde, não teme o amanhã. Quem tem esperança, Senhor, sabe que tudo vai dar certo. Quem tem esperança, Senhor Deus, não olha para trás. Quem tem esperança não se embaraça com os negócios dessa vida. Ajuda, Deus, teu povo. Ajuda teu povo, Senhor. Aleluia. Que o teu nome seja glorificado. Que cada um saiba, Deus, por mais difícil que esteja a situação, não desanime. Que cada um saiba isso, Pai, que por mais que esteja difícil, por mais que pareça impossível, por mais que a situação não seja boa, mas tu podes, Deus, através dessa vida, mudar a história de toda essa família. Tu podes, Deus, através dessa vida, e eu sei que é isso que tu queres. Sempre tu escolhes um, Senhor, para mudar a história da família. Aleluia! E tu estás falando com alguém aqui, aleluia! Através da tua vida, eu vou mudar a história da tua família. Através da tua vida, eu vou mudar a história da tua família. Seja fiel, busque a presença de Deus, seja mais dedicado, procure mudanças interiores, abandone o pecado, todo tipo de pecado. Não existe pecadão e pecadinho, tudo é pecado. Abandone tudo e busque fazer mais para Deus. Porque eu, Deus, te digo, quero fazer uma grande obra na tua família. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de oração. Abençoa, Deus. Abençoa em nome de Jesus. Eu te peço para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.